Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Desafio RX 2020 do Gui. Eu sou o Gui Nonoai, o desafiante, e hoje, e talvez por algum tempo, os nossos vídeos todos vão ser filmados ou aqui na produtora, da Sextante Produções, ou lá em casa, porque a gente está nesse período de quarentena crítico, onde todos nós temos que fazer a nossa parte e ficar em casa. Então quem puder, fica em casa. E o meu bate-papo é com a minha querida Carol Gutierrez, minha head coach, minha professora, e vai ser virtual. Acompanhe a gente aqui agora. Então, vamos lá, um bate-papo virtual com a minha head coach amada, morrendo de saudade, a Carol Gutierrez, sobre essa nossa nova rotina de treinos, né, Carol? Sim, essa rotina na quarentena, né? Tá pegando todo mundo, né? Carol, a gente estava falando antes, né? É fundamental que a gente consiga manter um pouco de rotina de treino, né? Mesmo nesse período que a gente não está podendo, algumas pessoas eventualmente até não estão podendo ir para a rua fazer suas atividades. Exemplo, lá perto de casa, a turma de vôlei que eu participava parou de jogar, até a pedido da própria associação de moradores, por incrível que pareça. E vocês estão fazendo um baita no trabalho com a gente, né, para quem acompanha a Tribu com os treinos por aplicativo, né, pelo Zoom, lives no Instagram. Então, só o que tu acha mais importante nesse período assim de quarentena? Bom, então, desde que foi decretado a pandemia mundial, né, começou-se um movimento bem forte de fechamentos de boxes e academias no mundo, né? E daí a pandemia ela foi se expandindo e chegou de fato no Brasil, né? Daí quando chegou de fato no Brasil, os primeiros boxes começaram a fechar, foi em Brasília, através de decreto. Daí logo depois, Porto Alegre já foi, o município de Porto Alegre decretou que nenhuma academia poderia funcionar. E no mesmo dia a gente já fechou as portas, né? Porque realmente a academia é um meio total propício, né, para a transmissão do vírus, né? Por aglomerar pessoas, por a galera se transpirar, toca em ferro, enfim, não é um meio apropriado agora nesse momento, né? Então, a partir do momento que teve o decreto, a gente teve que fechar, e logo quando a gente fechou, a gente já viu que a gente teria que criar algumas possibilidades de treino para os nossos alunos em plataformas digitais, né? Então, no primeiro momento, a gente criou uma integração através da live do Instagram, mas a gente viu que aquilo ali não estava sendo suficiente, porque era uma entrega que a gente não conseguia ter contato com os alunos, né? Então, daí a gente viu a necessidade de criar uma plataforma que a gente, de fato, enxergasse os alunos. Então, hoje a gente está usando direto a plataforma do Zoom, né? Que a gente a gente dá uma aula online para os alunos. Agora, nesse momento da quarentena, a Organização Mundial da Saúde, a orientação é que não se faça nenhuma atividade na rua. Então, até corrida, exercícios na rua, nada se faça na rua. Então, seguindo essa orientação, os nossos treinos estão todos sendo criados para serem feitos dentro de casa. Então, a ideia mesmo é criar uma alternativa para as pessoas fazerem um treino dentro de um espaço pequeno e da realidade de uma pessoa de um apartamento pequeno. Então, a gente está criando treinos exatamente para isso, né? Então, desde esse momento, a gente se ajustou, se adaptou e a gente criou treinos diários de CrossFit. Como a gente tem o treino do dia no box, a gente criou o treino do dia da casa. Daí os nossos alunos estão fazendo esse treino do dia. Então, hoje, na quarentena, eu vejo a atividade física mais do que essencial. A atividade física vai ser uma ferramenta para as pessoas manterem o equilíbrio emocional, porque é de pirar, tu ter que viver em confinamento, né? Porque o ideal é que todas as pessoas que possam fiquem em casa, né? Claro que existe aquela linha de frente que não dá, que são os médicos, segurança, limpeza, mas todas as pessoas que possam fiquem em casa.
Então, quem estiver ficando em casa, de fato, a atividade física vai ser uma válvula de escape para esse equilíbrio emocional. E, além disso, as pessoas, elas estão em grupo de risco quando elas não têm uma vida saudável. Então, obesidade, diabetes, hipertensão. E, então, as pessoas que não fazem atividade física, elas têm mais risco de adquirirem o vírus e não reagirem bem do que uma pessoa ativa que faz atividade física. Então, a atividade física melhora a imunidade. Então, é nesses dois sentidos, pro mental, equilíbrio mental, e pela questão da imunidade. Então, a atividade física, nesse momento, é fundamental exatamente por essas duas questões. Eu concordo contigo, eu já sempre tive esse pensamento, né? E ainda mais no momento que eu botei o desafio na minha vida, né? Eu propus fazer o desafio, propus os outros coaches. Paola, que é a coach da cabeça, já está trabalhando junto comigo nisso, já fala sobre isso também. A própria nutricionista também já alinhou a alimentação, tendo em vista que agora, por um período indeterminado que a gente não sabe como, a minha rotina de treino modificou, já não é tão intensa quanto estava sendo, porque não tem levantamento de peso, né? Mas eu continuo mantendo o meu ritmo de pelo menos um treino por dia, porque me faz bem a cabeça, no mínimo. Né? No mínimo. E aí uma dúvida que eu tenho, talvez muita gente tenha, é justamente a questão de o que a gente pode adaptar. Eu, por exemplo, anteontem ia fazendo os exercícios que estavam sugeridos com dumbbell, para quem tivesse dumbbell, com uma caixa cheia de pesquisa de mercado antiga que eu tinha em casa, que acho que pesavam 6 quilos, algo assim. Não pesei ela, não tenho balança para pesar. Não, mas acabei meio que desmontando a coitada da caixa, né? Justamente na execução. No finalzinho da execução de um Devil Press. Né? Então, o que né, só pra gente jogar isso pro pessoal todo também, né? De repente tem gente que também tem dúvida, o que eu posso pegar para usar com um pouquinho de peso? Quais são as adaptações possíveis que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem dentro de casa, né? Eu, por exemplo, usei essa caixa. Hoje, vindo aqui na produtora, eu me lembrei que eu tenho pelo menos 2 galões de 5 litros aqui que eu já vou levar para casa para encher de água e também ter esse recurso. Show de bola. Então, hoje a tribu, a gente está fazendo 3 treinos fundamentalmente. O treino do dia, tá? O treino do dia são normalmente com exercício do peso do corpo, tá? Acabam sendo treinos com uma característica aeróbica, porque como a gente não tem sobrecarga, a gente acaba trabalhando com bastante volume, então acabam sendo treinos com essa característica. Tá? Além do treino do dia, a gente está oferecendo 2 vezes na semana treino de força. A gente pede que os alunos tenham pelo menos alguma possibilidade de peso. Daí, como tu está falando, né? Poderia ser uma mochila, encher de livro, um galão d'água com 5 litros, encher de água. Então, tentar pegar objetos. Para quem tiver algum halteres, algum querobel, um acessório desses já é suficiente para a gente gerar exercícios de força. Tá? E além disso, a gente está com um treino que é de core, que é de centro de corpo. Esse treino de core ele é muito importante, porque todos os movimentos ginásticos, todos os movimentos do crossfit de levantamento partem da base que tu tem que ter um centro forte para depois ter as extremidades fortes. E a gente fortalecendo bem esse core, a gente vai conseguir transferir muito para os exercícios ginásticos. Então, a galera que no box já não fazia o core, agora é uma oportunidade para fazer. Porque vai ver os benefícios que quando o box reabrir, eles vão ter para executar exercícios ginásticos. Então, essas 3 possibilidades são as possibilidades que a gente acha mais viável para os alunos treinarem em casa, que é o treino do dia, com exercícios com o peso do corpo, um treino de força, daí usando alguns acessórios, e um treino de centro de corpo, daí para trabalhar mais o centro do corpo. Que a princípio são os 3 treinos que a gente está criando, tá? E em relação a ti, né, Gui? Tu estava com um projeto RX, né? A gente, no primeiro momento desse projeto, eu conversei contigo e a gente estava priorizando fazer o treino do dia do box, né? E além disso, fazer um treino de capacidade aeróbica.
que a principal característica seriam treinos cíclicos, né? De correr, pedalar, nadar, remar. E agora, nesse momento, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, ó, muitos atletas, daí eu tô falando atletas olímpicos, atletas games, muitas pessoas estão enfrentando essa realidade agora nesse momento, né? Porque a maioria dessas competições, elas foram canceladas, mudaram de data, então todo o cronograma das grandes competições, tudo vai mudar, né? Então, como é que os atletas como é que eles estão fazendo? Os atletas estão fazendo um treino de manutenção agora nesse momento. É um treino para tentar fazer o máximo possível a menor perda nesse período. Então, não é um treino para desenvolver força, um treino para desenvolver uma habilidade. É um treino para o mínimo possível se perder. Então, agora, nesse momento, para ti, Gui, a orientação é que tu siga fazendo o treino do dia nosso, do box. Priorize esse treino de core, de centro de corpo, e tente fazer também esse treino de força. A gente acredita que fazendo esses 3 treinos, a gente vai conseguir fazer uma manutenção do que a gente já ganhou até agora dentro do box. Beleza. E aí, na questão assim, de repente, que agora, obviamente, com mais em casa, mais tempo, então tá dando para pelo menos fazer sempre core e o WOD. E eu bolei, né, esses dias, até te chamei, a questão de fazer meia hora de single unders, né, pulando corda, porque eu moro numa casa, então eu tenho essa facilidade, eu tenho corda em casa, por exemplo. Aí depois, para variar um pouco, inventei um EMOM de 30 minutos, que seriam, a princípio, 10 burpees por minuto. Quando eu senti ali pelo segundo minuto que isso ia ficar pesado, em termos de manter sempre os 10 burpees por minuto, eu comecei a intercalar com corda também, para poder vencer esses 30 minutos. Então, isso que eu estou fazendo, tu acredita que possa, digamos assim, não nem olhando evolução, mas pelo menos manutenção de uma boa capacidade aeróbica nesse período que não está dando para ir ao box? Pode. É uma alternativa. Só eu fico preocupada, não contigo, mas com muitas pessoas que estão em casa, que seguem vários vídeos, ficam pegando treinos de internet e daí acabam gerando muitos estímulos parecidos. E como eu falei ali no começo da conversa, muitas pessoas não, os nossos treinos, como a gente não tem sobrecarga, a gente está trabalhando com um volume grande. Então, pode acontecer de a gente repetir muitos estímulos. Então, isso pode gerar lesão. Tem que ter cuidado. Então, quando tu for executar esses treinos, é importante dar uma comparada com o que foi feito no dia, para ver se não está repetindo algum padrão de movimento. Sim. E a galera que for tentar seguir treinos, tenta seguir treino de algum espaço, porque a princípio aquele espaço programou uma periodização na semana, organizou, então tem uma sequência lógica. Então, não indico ficar tentando catar treinos diferentes, porque qual o risco de tu estar repetindo gestos motores e poder se machucar. Claro, até para te entender, né, e a primeira conversa que a gente está podendo ter mais, assim, particular, a sós, né, desde que o box fechou, né, porque a gente tem se visto pelo Zoom nas aulas, né, eu na verdade tenho sempre buscado esse aeróbico, justamente fugindo da repetição de algo que eu já tenha feito num WOD. Né? Sabe que hoje eu recebi uma propaganda de uma competição online que vai ter de corrida, mas corrida dentro das casas. Sim. Então, assim, ó, é uma competição que daí a pessoa tem que ter um GPS, porque ela tem que transferir a distância que ela fez dentro da casa dela do GPS pro programa, né? Então, as pessoas vão ter que correr. Daí tem 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Daí tem que ser dentro de casa, ou dentro de pátio, ou dentro de garagem, e a galera tem que usar GPS. Eu achei fantástico aquilo, porque daí a galera... É mental, né? Porque correr 3 km, 10 km, 5 km dentro de casa é enlouquecedor. Mas ontem, por exemplo, o Mark, ele foi na garagem aqui e correu 4,5 km.
Ele pegou uma distância ali e fez 150 vezes a distância. Eu vi isso. Mas agora vai ser mais ou menos isso, né? Eu vi a postagem dele, 150 metros, 150 metros, 150 vezes, algo assim, que é algo tipo um ratinho de gaiola, né? Corre de uma parede para outra, de uma parede para outra, de uma parede para outra. Que muitas vezes é como eu faço no canto lá no sótão, onde eu montei hoje o meu box, né? E ele tem, só que ele tem uns 4 metros de comprimento, então eventualmente as minhas corridas são mais curtas, né? Alguns tiros eventuais são mais curtos. Mas tem essa preocupação, obviamente, para mim, porque é mais um obstáculo desse desafio que não estava previsto de jeito nenhum, né? A gente já tinha previsto uma eventual falta de tempo minha por causa das minhas atividades do trabalho, né? Eu já imaginava talvez algumas dificuldades de novas rotinas, ajustes de alimentação, ajustes de descanso. Tudo isso eu imaginava. Imaginava dificuldade de lesão, eventualmente, porque pode acontecer, né, de uma forma ou de outra. Sim. Mas acho que ninguém tinha em vista que, de repente, a gente ia ter que estar fazendo tudo virtualmente, sempre dentro de casa, né, em ambientes confinados. Mas agora a gente vai mostrar o quanto tu tá engajado, o quanto tu tá determinado a se tornar um atleta de X. É verdade. Porque agora é um desafio mesmo, continuar mantendo uma rotina, mantendo uma alimentação em confinamento, né? Porque é bem mais difícil, Requer muito mais disciplina e requer muito mais compromisso. Toda a vida. Mas como isso é compromisso firmado pessoalmente contigo e com todo mundo que está nos assistindo, então tem o reforço do meu compromisso que não vou deixar a peteca cair de jeito nenhum, ainda mais tendo as suas orientações. É isso aí. Então tá, beleza? Muito bom falar contigo, mesmo que por aqui. Eu vou lá fazer o meu treininho aeróbico de corda ou polichinelo agora. E depois vai correr 4km, vai. Bota uma mochilinha nas costas e vai correr. Não tem problema, se tu diz que eu posso ir correr, pode deixar, vou fazer isso também. Vai correr, hoje pode correr. Então, porque o odd, tu viu, né? O odd é gigante ali, né? É algo monstruoso, eu acho que se confundiram, sábado é amanhã, hoje é sexta. Eu não sei o que vai sobrar pra mim amanhã, mas tudo bem. Tudo bem. Gui, Oi. Continua firme aí, tá? Tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo e a gente vai sair de tudo isso aqui mais forte, mais unido. E pra galera que tá aí assistindo, fique em casa, faça um exercício em casa, sigam lá o CrossFit Tribu, que a gente tá com várias dicas de treino no dia e que tá bem bacana, tá, galera? Isso aí, tá? Beijão pra vocês, Carol. Abração, tchau. Tchau. Carol mandou. Vamos carregar a mochila com livro. Não pra estudar, mas pra correr. Corridinha caseira. Vambora. Ai, a gente fica parecendo um ratinho. Pensando que é mole. E aí, qual é a tua desculpa pra não treinar? Eu vou seguir que eu ainda tenho uns 3.000 metrinhos pra fazer aqui. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do canal. Curtam a gente, se inscrevam se ainda não se inscreveram, comentem, deixem suas dúvidas e sugestões, tá? Um abraço a todos, até a próxima semana.